Letra e vamos apresentar a pintura chinesa. As pinturas chinesas servem-se principalmente do traço, como forma de expressão. Ao contrário da pintura ocidental, que joga com claro e escuro e camadas sobrepostas de cores. O pincel, a tinta, o papel e os tinteiros de pedra são chamados 4 tesouros do estúdio. São os materiais usados para pintura e caligrafia. Os desenhos chineses estão por toda parte do nosso dia a dia, nas tatuagens, cadernos da Pulca e outros personagens chineses, desenhos animados e jogos eletrônicos. Os pintores contemporâneos da China têm estilos diferentes dos antigos, mas continuam usando o coração para pintar e a alma para comunicar. Eles fazem pinturas incríveis. Não podemos esquecer da arte digital, na qual os artistas chineses usam o computador para criar desenhos e ilustrações. Sensacional! E a caligrafia, além de ser considerada uma arte, pode trazer benefícios físicos e espirituais. A quem a prática pode educar alguém na disciplina, persistência e paciência. Viu? Existem muitas maneiras de pintar. Por que você não experimenta? Se você ainda tem energias para desenhar, pegue um papel e faça como eu e a Pietra. Expresse sua criatividade com a pintura chinesa. Agora um pouco de culinária com Lívia e Maria Clara. Olá, meu nome é Lívia e nós vamos falar sobre os pratos típicos da China. Olá, meu nome é Maria Clara. Para entender a culinária da China, seu pensamento e sua curiosidade precisa viajar para lá. Na culinária chinesa existem diversos ramos. 8 deles são os mais importantes. As culinárias de Lu, Xuan, Ye, Min, Su, Xie, Xiang e Yu. Os 8 nomes são abreviações de 8 províncias chinesas. Além disso, existem outras culinárias famosas com as culinárias das províncias Hunbin, da cidade de Xangai, de Pequim, Sanying, Xin, das províncias Shanxi e Nundão. A culinária de Xangai é leve e delicada, preserva o sabor original dos ingredientes. Um de seus pratos famosos é o caranguejo cozido no vapor, uma especialidade do rio Yangtze. Peixe da forma de esquilo, sopa de bolinho de peixe e chanjua, conhecido como rolinho primavera. A culinária de Xangai é uma das culinárias mais famosas da China. A formação de uma culinária é ligada a uma história da região e como influência da natureza, do clima, dos recursos e especialidade da área. Maria Clara, você sabia que as pessoas personificam as outras culinárias segundo suas próprias características? Sabia. Apesar de diferentes, todas têm uma coisa em comum. São coloridas, usam uma variedade enorme de ingredientes e misturam o doce e o salgado de um jeito delicioso. E ainda tem mais, com o Lucas e o Pedro apresentando o show de sombras e papagaios. Oi, sou o Pedro. E eu sou o Lucas. O Ping é um show de sombras. As figuras dos cenários são feitas de couro de burro ou de boi. Para fazer o show, usa-se um tecido de seda branco na frente e lâmpadas por trás do pano. Os apresentadores manipulam as figuras por trás do pano, falando, contando, acompanhados com música. No começo, o show de sombras servia para evitar que as crianças se perdessem no mercado, no meio de tanta gente. Foram construídos muitos telheiros, o local dos shows, para que os pais pudessem deixar as crianças lá. Existem muitas histórias sobre o aparecimento do papagaio, mas de uma coisa ninguém duvida, o papagaio surgiu para uso militar. Como assim, Pedro? Ele era utilizado para medir a distância até o inimigo, para espionagem e até mesmo para envio de mensagens. Então só mais tarde ele começou a ser uma diversão? Fazer papagaios passou a ser um meio de vida de muitos artesãos. Essa popularidade fez com que eles se espalhassem por toda a China. Tem papagaio de todos os tamanhos e também tem os pintados à mão. A maioria tem apitos presos e quando o papagaio está voando no céu, os apitos tocam juntos e fazem um som bem forte. Que costume legal, né? Até hoje a cidade de Wenfeng tem seu festival de papagaio todo ano. Bom, depois da diversão, um pouco de artes marciais com Renato e João Vitor. Obrigado.
Oi, meu nome é Renato. E o meu é o João Vitor. Vamos falar sobre artes marciais, Wushu. As artes marciais chinesas podem ser divididas em duas categorias, externas e internas. Existem dois tipos de estilo, o externo e o interno. A diferença é no tipo de treinamento e seu foco principal. Os estilos externos são o que a maioria das pessoas dizem que são artes marciais chinesas. No estilo externo, os golpes são muito rápidos e explosivos, exigem muita força física e agilidade. Os estilos externos podem ser chamados de estilos tradicionais das artes marciais chinesas. Os estilos internos são mais para purificar os espíritos, desenvolver a mente e melhorar a energia vital. Existem estilos que imitam movimentos de animais e outros estilos que se inspiram em diversas filosofias chinesas. Alguns estilos têm o objetivo de aumentar a energia, enquanto outros são para competições e exibições. As armas são chamadas as 18 armas. Este é o nome do fim da época das armas brancas e o começo da época das armas de fogo. Existe um ditado popular na China ensinando que antes de aprender a técnica, aprende-se a etiqueta e antes de praticar as artes marciais, pratica-se a moral. É mesmo, Renato, e eles levam isso muito a sério. Existe até um código chamado A Moral das Artes Marciais. O alvo das artes marciais é para se defender do oponente em vez de machucá-lo. Ser valente na luta para manter a justiça. Respeitar o oponente, ser franco e honesto. Autocontrole e aperfeiçoamento. Não ser briguento, não correr atrás da fama, nem ser arrogante e impulsivo. Não mentir nem praticar fraude. Deve-se respeitar os professores e os idosos. Não usar as artes marciais para infernizar a vida de outras pessoas. Boa tarde, eu sou o Felipe. E eu, Arthur. Nossa apresentação é sobre jogos eletrônicos e algumas outras diversões das crianças e jovens chineses. Na China, as diversões comuns entre as crianças e os jovens são os jogos eletrônicos e a internet. O governo está tão preocupado com o tempo que as crianças e jovens ficam jogando que passou a incentivar os esportes. Existem mais de 1000 campeonatos de jogos por ano e todos têm vários prêmios para jogadores de toda a China. Para diminuir o prejuízo e a pirataria dos jogos, as empresas passaram a cobrar para usar os jogos online. E mesmo censurada, a internet virou a segunda maior febre entre os jovens. Mas Felipe, ainda bem que eles se preocupam com outras formas de diversão, por exemplo, os carros. Alguns adolescentes chineses ganham Ferraris de aniversário, você sabia? Nossa, mas eles também gostam muito de shows da música clássica ao rock. Existem mais de 138 parques que são visitados por crianças e jovens, como este que foi inaugurado na Mongólia. E como não podia deixar de ser na China, como em outros lugares do mundo, as crianças continuam gostando de brincadeiras comuns, como pular amarelinha. E finalmente robótica.